Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Aula em Casa. Eu sou o professor Denis Rocha e a nossa aula de hoje vai ser sobre os produtos notáveis. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para novos vídeos e vamos ao vídeo. Bom, os produtos notáveis são conhecidos como produtos especiais e nós vamos começar aqui a nossa aula vendo o que é o cubo da soma de dois termos. Tá? Então eu tenho dois termos somados e essa soma está elevada ao cubo. Como nós sabemos, o que é uma coisa elevada ao cubo? São 3 vezes essa coisa multiplicada por ela mesma. Então, se eu tenho a elevado ao cubo, eu tenho a vezes a vezes a. Aqui, por exemplo, eu coloquei a mais b elevado ao cubo como sendo a mais b elevado ao quadrado vezes a mais b. Né? Da mesma forma que eu poderia escrever aqui, o a ao cubo igual a ao quadrado vezes a. Trata-se de a ao cubo da mesma forma, do mesmo jeito que está aqui em cima, a vezes a vezes a. O a mais b ao cubo vai ser igual, então, a mais b elevado ao quadrado vezes a mais b. E o a mais b elevado ao quadrado, eu já sei que dá isso. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu vou fazer a distributiva dessa forma aqui, tá? Então, a ao quadrado vezes a, eu sei que vai dar a elevado ao cubo. Se eu pegar a ao quadrado vezes b, vai dar mais a ao quadrado b. A multiplicação do 2ab, então 2ab vezes a, vai dar mais 2a ao quadrado b. Perceba que aqui eu tinha a elevado à primeira, a elevado à primeira. Conserva a base, somos expoentes. Agora 2ab vezes b, vai vir aqui, ó. 2ab vezes b vai dar mais 2a b vezes b, b ao quadrado. E por último, eu tenho que multiplicar o b ao quadrado vezes a, que vai dar mais a b ao quadrado, só para ficar na mesma ordem. E b ao quadrado vezes b vai dar b elevado ao cubo. Né? Então, essa foi a distributiva. Perceba que partindo do a ao quadrado que eu coloquei em branco, ficou a ao quadrado vezes a dá a ao cubo, e a ao quadrado vezes b dá a ao quadrado vezes b. Tudo bem? Partindo do 2ab, usei o azul, então ficou 2ab vezes a, que deu 2a ao quadrado b, porque a vezes a é a ao quadrado, né? E 2ab vezes b ficou 2a vezes b ao quadrado, porque b vezes b é b ao quadrado. No caso do b ao quadrado, que eu destaquei em verde, b ao quadrado vezes a vezes b ao quadrado, é a mesma coisa, né? B ao quadrado vezes b, b ao cubo, porque aqui é b elevado à primeira, b ao quadrado vezes b, conserva a base, somos expoentes. E a conclusão é a seguinte, eu tenho a ao cubo, aqui eu tenho a ao quadrado b mais 2a ao quadrado b, eu tenho então 3a ao quadrado b. E nesse outro caso, 2ab ao quadrado mais 1ab ao quadrado, eu tenho 3ab ao quadrado, mais o que sobrou lá, que é o cubo do b, b elevado ao cubo. Então, perceba, quando eu tenho o primeiro termo mais o segundo termo elevado ao cubo, o que vai acontecer? Eu vou ter como resposta o cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo, e mais o segundo termo elevado ao cubo. Tá? Então, eu não preciso fazer todo esse desenvolvimento. Se eu memorizar isso, cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, e mais o cubo do segundo. Tá? Então, esse é o cubo da soma de dois termos. E agora um exemplo aqui para o cubo da soma de dois termos.
Então aqui, ó, quando eu tenho a mais b elevado ao cubo, né, eu tenho o primeiro termo a segundo b, o resultado vai ser o cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo termo. E aqui, então, eu quero desenvolver x mais 2 elevado ao cubo, tá? Então, esse resultado, se eu já sei a relação, que o resultado desses 4 termos somados, eu sei aqui que o primeiro termo é x e o segundo termo é 2. Então, eu sei que vai ter cubo do primeiro, x ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, vezes o segundo, que é 2. Mais 3 vezes o primeiro, que é x, vezes o quadrado do segundo, que é 2 ao quadrado, mais o segundo termo, que é o b, elevado ao cubo, ou seja, 2 elevado ao cubo. Então, x ao cubo mais 3 vezes 2x ao quadrado, vai dar 6x ao quadrado, mais 3 vezes x vezes 2 ao quadrado, o 2 ao quadrado é 4, então vezes 3 vai dar 12x, mais 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, né? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, então mais 8. E acabou. Tudo bem? Então, cubo da soma de dois termos. E aqui, no cubo da diferença de dois termos, nós temos a menos b elevado ao cubo, né? E, novamente, eu posso destacar o a menos b ao quadrado vezes a menos b. Só que o a menos b ao quadrado, eu já sei que é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, vezes o a menos b. Então, aqui eu vou fazer a distributiva. Vou ter, primeiro, a ao quadrado, que multiplica a, vai ficar a ao cubo. A ao quadrado, que multiplica menos b, mais com menos dá menos, a ao quadrado b. Depois, aqui em azul, eu vou ter menos 2ab vezes a, vai ficar mais com menos dá menos, 2a ao quadrado b, porque a vezes a dá ao quadrado. 2b fica só indicada a multiplicação. Menos 2ab vezes menos b, menos com menos vai dar mais, 2ab vezes b vai dar 2ab ao quadrado. E por último eu tenho b ao quadrado vezes a, mais com mais vai dar mais, então vai ficar a vezes b ao quadrado, e b ao quadrado vezes menos b, que vai dar, regra de sinais, menos com mais dá menos, b ao quadrado vezes b dá b elevado ao cubo. E como resultado final, então, dessa operação, eu tenho a elevado ao cubo. Eu sempre vou grifando o que eu já estou usando para não me perder na conta, tá, pessoal? Então, aqui, ó, a elevado ao cubo, menos a ao quadrado b, menos 2a ao quadrado b, eu tenho menos 3a ao quadrado b. Agora, se eu pego 2ab ao quadrado mais 1ab ao quadrado, eu tenho mais 3ab ao quadrado. E por último, menos b elevado ao cubo. Então, reduzi todos os termos semelhantes e agora eu sei que no cubo da diferença de dois termos, eu tenho o primeiro termo menos o segundo, entre parênteses, elevado ao cubo aqui. O que eu vou ter como resultado? O primeiro termo ao cubo, ou seja, o cubo do primeiro, menos 3 vezes o primeiro ao quadrado, ou seja, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo e menos o cubo do segundo termo. Tá legal? Então, essa é a relação aqui para o cubo da diferença de dois termos. E vamos ver um exemplo aqui para o desenvolvimento do cubo da diferença. Nós vimos, então, que o cubo da diferença é o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Então, nesse caso, o
que eu tenho o primeiro termo aqui como x e o segundo termo como 4, eu vou fazer cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, então 3x² menos 4 vezes 4, mais 3 vezes o primeiro, que é x, vezes o quadrado do segundo, que é 4², e menos o cubo do segundo, menos 4 elevado ao cubo, tá? Então, x² menos 3x² vezes 4 vai dar 12x², mais 4² é 16, então 16 vezes 3, 16 vezes 3, 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 mais 1 dá 4, 48. 48x menos 4 elevado ao cubo. 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, que é 16 vezes 4, que vai dar 24, vão 2 na multiplicação, 4 vezes 1, 4, mais 2, 6, então menos 64. Tudo bem? Então, esse foi o exemplo do cubo da diferença de dois termos, tá? E para encaminhar aqui para o final da nossa aula de hoje, eu tenho o quadrado da soma de três termos, tá bom? E o que é isso? Quando eu tenho três termos somados e esses três termos, a soma deles está elevada ao quadrado. Então, a mais b mais c elevado ao quadrado. Eu posso representar isso como a base, que é a mais b mais c, vezes ela mesma, né? Porque eu só tenho duas vezes aqui no caso, elevado a 2. Então, o a vai ter que multiplicar por a mais b mais c, o b vai ter que multiplicar por a mais b mais c, e o c vai ter que multiplicar por a mais b mais c. Então, na minha distributiva tripla aqui, eu vou ter a vezes a, vai ser a ao quadrado. A vezes b vai ser mais ab. A vezes c igual a ac, então mais ac. Bom, partindo de b, eu vou deixar em azul aqui, ó. B vezes a vai dar ab. B vezes b vai dar mais b ao quadrado. E b vezes o c vai ser bc. Agora, partindo do c, vou destacar em vermelho. C vezes a vai dar ac. C vezes b vai dar bc. E c vezes c vai ser igual a c ao quadrado. Então, esse resultado vai ser igual a ao quadrado. Bom, tem mais alguém com a ao quadrado aqui? Não. Mas eu tenho aqui b ao quadrado e c ao quadrado. Então, eu vou colocar a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Aí eu tenho ab mais ab vai dar 2ab. Perceba que eu não tenho mais ninguém com ab. Aí eu tenho ac mais ac vai dar 2ac. E eu tenho também BC mais BC, então mais 2BC. Tudo bem? Então, quando eu tenho o quadrado da soma de três termos, então vamos lá, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, A, B, C, respectivamente, o resultado vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, mais 2AB mais 2AC mais 2BC. Tudo bem? E aí alguém pode estar se perguntando, mas eu tenho que memorizar tudo isso? Na verdade, não. Você pode fazer tudo pela distributiva. A grande vantagem quando você memoriza é que você ganha tempo, tá? Então, perfeito. Um exemplo aqui para encerrarmos, então. Quadrado da soma de três termos, eu sei que é o primeiro mais o quadrado do segundo mais o quadrado do terceiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais duas vezes o primeiro pelo terceiro, mais duas vezes o segundo pelo terceiro. Tá? E aqui eu quero x mais y mais 5 elevado ao quadrado. Bom, eu já sei, x, y e 5 são os termos, primeiro, segundo e terceiro. Então eu vou fazer quadrado do primeiro, quadrado do segundo e quadrado do terceiro. Então vai dar x ao quadrado mais y ao quadrado mais 5 ao quadrado.
E agora eu tenho o dobro dos produtos 2 a 2, perceba. 2 vezes AB, então se eu falar que aqui é o A, aqui é o B, eu vou ter 2xy, depois 2 vezes AC, se eu falar que aqui é A, aqui é B, aqui é C, eu vou ter então 2 vezes x vezes 5, mais 2 vezes x vezes 5, e mais 2 vezes BC, é o y e o 5 agora, então 2 vezes y vezes 5. E para encerrar, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 25, que é 5 ao quadrado, né? Aqui mais 2xy mais 10x mais 10y. Então, como resposta eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado, alguém aqui com xy, então mais 2xy, mais 10x, mais 10y e mais o 25 que ficou faltando aqui. Tudo bem? Então, nesse caso, era isso que eu queria trazer na aula de hoje. Uma questão técnica aqui, mas bem importante, que é utilizada em várias aplicações de resolução de problema. Tudo bem? Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações para novos vídeos. E se você gostou desse vídeo, deixa um like para fortalecer o nosso trabalho. Muito obrigado por assistir esse vídeo, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!